Com um único componente adicional, especificamente um transistor, você vai ter um espelho de corrente muito mais estável para os seus projetos, que não tenha grandes variações de acordo com a carga aplicada. É o que veremos na aula de hoje, recomendo demais. Também acesse raiza.com.br, invista em equipamentos para o seu laboratório de eletrônica, e você agora está com a promoção incrível do mês do consumidor Raiza. O link está na descrição, tem descontos incríveis em equipamentos e além disso você aplica o cupom WRKitsRaiza e ganha mais desconto, mais 7% de desconto. Tá demais, confira, conheça os produtos em promoção aqui no link. Eu sou Wagner Ramos, sejam muito bem-vindos e vamos para a aula de hoje. Tire já os seus projetos do papel, comece a desenvolver com o Altium Develop, um software completo para você utilizar, desenhar esquemáticos, fazer simulações, análise 3D, também, é claro, gerar os arquivos Gerber para mandar para fabricação. Todas as ferramentas Altium em um só lugar para você trabalhar online com a sua equipe, otimizar o seu tempo e criar projetos realmente sensacionais. Você que é seguidor da WRKits, tem um link exclusivo para testar a versão Trial. Está na descrição. Teste hoje mesmo o Altium Develop, um software excelente para os seus projetos. Esse aqui é o espelho de corrente convencional com transistores PNP. Estou utilizando BC557, alimentação de 12 volts. E estou utilizando um resistor de 10K para gerar a nossa corrente. Nós temos aqui um transistor ligado como diodo, conecto a base ao seu coletor. Então nós temos a queda de VBE nesse ponto aqui, 12 menos aproximadamente 0,7 volts, que dá 11,3 volts, dividido por 10K, temos aqui 1,13 miliamperes, valor aproximado de corrente. O transistor conectado aqui, ele tende a seguir a corrente que circula através desse nó, dessa malha. E aí nós temos o efeito de espelho de corrente, um circuito bastante conhecido, muito utilizado quando nós precisamos de fontes de corrente confiáveis e constantes para os nossos projetos. O problema é quando essa carga varia demais, então eu tenho um trimpote de 10K, eu vou conectar um amperímetro entre o coletor e esse ponto aqui do circuito e monitorar a tensão também, que vai ser ajustada pelo trimpote. E veremos o quanto essa corrente varia com essa topologia convencional. Especialmente por causa do efeito Early, que é basicamente um fenômeno em transistores bipolares de junção, quando nós temos a corrente de coletor variando de forma leve, com tensão coletor-emissor VCE, mesmo quando a corrente de base é constante, que é o que produzimos aqui. Vamos ver o circuito montado na prática. Em seguida eu trago uma solução para ter um espelho de corrente muito mais estável com a adição de apenas um transistor. Aqui está o nosso espelho de corrente convencional. Eu vou conectar aqui o amperímetro de bancada naquele ponto do circuito. Vou variar o trimpote e também monitorar a tensão aqui sobre o trimpote para compararmos a variação de carga em relação à variação que teremos para a corrente que circula pelo espelho. Estamos com uma corrente de 1,38 mA e uma tensão de 6,79 volts. Se eu variar aqui, nós veremos que a corrente varia bastante até na saída. Veja que zerando a tensão eu tenho 1,61, 64 mA. Quando eu coloco zero aqui no trimpote, e ajustando para o outro lado, diminui a nossa corrente, olha só. Ajustando aqui, nós temos aí 1,15, quando eu tenho 11,8 volts sobre a minha carga. Ou seja, o espelho de corrente convencional sofre uma variação considerável se eu tiver uma variação um pouco maior de carga. 0 volts, 1,6 ou mais miliamperes, aumentando a tensão, a corrente diminui de forma considerável. E aí temos 1,15 miliamperes com 11,8 volts. Esse circuito sofre bastante com o efeito Early, como podemos ver. Agora vamos ver uma solução
para ter um espelho de corrente muito mais estável com a adição de um único transistor. O circuito que vamos testar agora é esse. Eu adicionei esse transistor, modifiquei um pouco a topologia. Agora nós temos a característica de que ocorrem duas quedas de VBE, a primeira com esse dispositivo aqui e a segunda com o próprio transistor adicional, onde eu tenho a tensão da fonte, menos 2 vezes VBE nesse nó aqui, que dividido pelo nosso resistor, resulta na corrente. Nesse caso, 1,06 mA. Só que eu tenho uma realimentação negativa que surge aqui, mantendo muito mais estável a corrente que circula por essa malha e, consequentemente, vai para a nossa carga. De modo que, variando a carga, monitorando o amperímetro aqui, veremos uma variação muito menor de corrente comparado com o circuito anterior. Então, esse espelho de corrente é conhecido como Wilson Current Mirror, ou espelho de corrente de Wilson, quando eu tenho a adição desse simples transistor que estabiliza o circuito aqui, realizando a compensação para as variações de carga e mantendo essa corrente muito mais constante. Quando você tem um projeto em que precisa de uma fonte de corrente bem mais estável, você pode aplicar essa topologia aqui, que vai funcionar muito melhor se comparado com o circuito que vimos antes, o espelho tradicional de corrente. Vamos fazer o teste prático para comprovar isso agora. O mesmo que fizemos anteriormente, agora faremos com Wilson Current Mirror. Vamos conectar aqui, pegar o nosso amperímetro de bancada e medir de novo a tensão sobre a carga aqui. Enquanto eu vario a carga, nós veremos o quanto varia a corrente desse espelho de corrente comparado com o anterior. Observe que nós temos em torno de 1,09 mA de corrente, 5,9 volts sobre a carga, variando aqui, diminuindo a tensão sobre a carga. A variação de corrente é mínima, como você pode perceber. Estou zerando a tensão aqui e ela continua muito próxima de 1,09 mA. Bastante estável, porque nós temos o efeito de realimentação que o transistor adicional provê para o circuito. Agora, para o outro lado, quando nós esperávamos uma diminuição da corrente nesta fonte, de fato temos essa diminuição, mas ela é bem menor. Perceberam isso? 1,04 mA. Independente da variação aqui de tensão, nós conseguimos manter essa fonte de corrente constante em praticamente toda a faixa, ficando muito próxima de 1 mA. Em alguns pontos ela chega a 1,1 mA, mas na maior parte do tempo ela fica aí em 1,09, baixando até 1,04 mA, uma variação muito menor quando comparamos com o espelho de corrente convencional. Perfeito, temos aí mais uma aplicação da eletrônica analógica para você, mais uma dica para você aperfeiçoar os seus projetos e aplicar nos seus circuitos profissionais. Concluímos mais um vídeo no canal, obrigado por sua audiência, maratone os nossos conteúdos, tem muita coisa bacana aqui para você. Um abração e até a próxima!